Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Encontre aí Mateus, capítulo 23. Mateus 23. Quem achou, diga glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Todo mundo de olho fechado, com a mão em cima da palavra. Façam silêncio agora, se concentre. As crianças, procure ver essas crianças aí, por favor. Ou lá dentro ou aqui dentro. Na rua não. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nosso Pai que está no céu, bendito és, santo, verdadeiro, fiel, misericordioso, Deus que proveu a nossa salvação. Te damos graças por isso. Te damos graças porque o Senhor, meu Deus, nos alcançou. O Senhor nos buscou e nos achou. Estávamos perdidos, sim, Senhor. Estávamos desorientados, sim. Mas fomos encontrados pela sua misericórdia, pelo seu grande amor. O Senhor enviou a salvação, o Senhor enviou a justiça que nós não podíamos produzir, e agora nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos de coração, com coração puro, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o único Deus, o Senhor é soberano. Nós te adoramos, meu Pai, com santidade. Nós te adoramos com pureza de alma. Uma entrega total de cada alma que seja feita a Deus, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós te bendizemos, nós necessitamos de Ti, nos colocamos em dependência, porque reconhecemos que somos fracos, que somos pobres de espírito. O Senhor tem poder para suprir as nossas almas, preencher o vazio, meu Deus, e nos conceder a paz, nos conceder a tranquilidade.
matar a nossa sede, nos deixar verdadeiramente satisfeitos, e a nossa maior alegria seja a comunhão com o Senhor, o nosso motivo de alegria seja a nossa confissão sincera, o nosso coração puro. Meu Deus, produza tudo isso em nós, porque apesar de termos recebido essa orientação, só o Senhor quem pode produzir esse coração puro. Então abençoa, meu Pai, abençoa os que te buscam agora, abençoa, cria justamente, meu Pai, esse coração pelo Espírito Santo, esse coração puro seja pela luz que dissipa toda a treva. Jesus disse: eu sou a luz. Toda a igreja diga: meu Deus, dissipa agora toda a treva, toda a maldade, todo o pecado, porque o Senhor vai me fazer conhecer e me despertar em relação ao meu pecado, me levar ao arrependimento e a uma confissão sincera, com reprovação, com tristeza, e depois, meu Deus, o Senhor vai me limpar, o Senhor vai me perdoar, porque eu sei que a obra do Senhor é essa: purificar, lavar os que te buscam, os que reconhecem os seus pecados, que pecaram contra o Senhor, e nós pecamos contra o nosso Deus. O mal que nós praticamos, o mal que nós temos praticado, estamos aqui, Senhor, para pedir perdão, para pedir misericórdia por Jesus Cristo, que morreu na cruz para tirar os nossos pecados. A tua palavra diz que aqueles que creem em Cristo são inocentados, são perdoados, e a tua palavra diz que se pecarmos, o Senhor, meu Deus, nos concedeu um advogado diante do trono para interceder por nós e nos perdoar mediante a nossa confissão. Feche os olhos agora, toda a igreja, e cada um aí faça sua confissão diante de Deus por Jesus Cristo. Deus, Ele quer um coração sincero, irmãos. Hoje nós vamos realizar a Santa Ceia e é necessário esse autoexame. É necessário nos lembrarmos do mal que temos praticado. Não guardem nenhum pecado, mas confessem todos. Não escondam nenhum pecado, porque Deus conhece o coração do homem. Não adianta esconder. Quando você esconde é porque você está se justificando. Quando você não confessa é porque você não crê em Cristo. Então confesse tudo. Coloca a mágoa para fora, a mágoa que você tem dessa pessoa, a raiva, o ressentimento antigo, esse ressentimento contra qualquer pessoa, problema com o marido, ex-marido. Peça perdão a Deus agora. Senhor, retira todo o mal, porque eu reconheço que eu não posso oferecer o melhor de mim com um coração maculado. Então toda mácula seja retirada. Eu não quero ter raiva de ninguém, mesmo os que me injustiçaram. Eu não quero guardar nenhuma mágoa, nenhuma ira. Limpa o meu coração. Toda a igreja diga: limpa o meu coração, me fazendo reprovar todo mal,
toda maldade, todo pensamento, sentimento ruim, que seja agora retirado, que eu seja lavado, que eu seja santificado pelo Teu Espírito, levado ao arrependimento, a uma confissão, e seja agradável a Deus, o meu coração seja puro, o meu coração seja sincero, e tudo que eu fizer, o Senhor meu Deus aprovará, que haja em mim honestidade, que eu seja honesto, que eu seja sincero, que eu não seja fingido, meu Deus, que eu me torne agora agradável ao Senhor, pela pureza, pela honestidade, pela santidade que o Senhor proverá, que o Senhor meu Deus produzirá em mim. O Senhor vai me renovar, o Senhor vai me conceder um espírito vivificado por esta comunhão. Abençoa minha vida. Mais uma vez, eu te peço, retira de mim o que não te agrada, que eu veja o mal, reconheça o mal e reprove esse mal, me arrependa e confesse, e o Senhor me perdoe, esse mal seja tirado pelo sangue de Cristo, que eu seja lavado, que eu seja transformado. Eu quero, Senhor, ter uma comunhão real e verdadeira, legítima com o meu Deus, que não seja por fingimento, que não seja, meu Deus, por conveniência, mas seja sim por um coração puro, um coração honesto, que eu seja, meu Deus, um templo vivo, seja santo e agradável a Ti, um cristão fiel, que eu seja, Senhor, honesto sim, de forma absoluta, que eu fale a verdade, e aquilo que é direito, aquilo que é honesto, eu te peço, me conceda essa graça, transforma a minha vida, agora, Senhor, me abençoa com o Teu Espírito, com o Espírito Santo. Digam amém, digam graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte, igreja, para a honra e glória do Senhor. Isso. Amém. Irmãos, Jesus, Ele quer que o nosso coração seja puro. Deus, Ele quer isso. Olhe para mim agora e faça silêncio. Pare de andar na igreja. Jesus, Ele quer que o nosso coração seja puro. Quem vai participar da ceia, que simboliza a mesa do Senhor, são pessoas que têm um relacionamento com Deus. São pessoas que se entregaram a Cristo. Olhe para mim, por favor. Pessoas que se entregaram a Cristo de todo o coração. Jesus, Ele quer pessoas sinceras, não por natureza, porque nós não temos uma natureza sincera, mas a igreja, irmãos,
Na igreja existe um poder de Deus operando para transformar pessoas em pessoas sinceras. Amém? Quando se ouve a palavra de Deus, a palavra tem poder para transformar. A palavra tem poder para tirar o vício, para tirar o mal. Por quê, pastor? Porque é uma palavra que sai da boca de quem? Da boca de Deus. É uma palavra que leva você a enxergar a verdade e se libertar. A palavra de Deus diz: conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos o quê? Vos libertará. Jesus, ele veio para libertar os cativos. Ele veio para salvar, irmãos. Nós precisamos ter esse encontro com Deus, e Deus enviou o representante dele. Nunca se esqueçam que o que há de mais importante na nossa relação com Deus é Cristo. O que há de mais importante na nossa relação com Deus, repito, é Cristo. Não são votos. Nós temos que ser sinceros, sim, mas Deus não quer mais obras. Por que o pastor está falando de votos? Por que o pastor está falando de sacrifícios? Porque tem muita gente que se acostumou a oferecer votos, campanhas, amém? Sacrifícios de dinheiro. Tem igreja que pede tudo a você, tem igreja que manda você vender tudo que você tem, como se isso fosse uma demonstração de uma fé verdadeira. E colocar onde que eles falam? Eles falam para colocar isso aonde? No altar. Aí eles dizem que você vai ser o quê? Abençoado. Ou seja, eu substituo a grande oferta de justiça de Deus, que se chama Jesus, pelo meu patrimônio, pelo meu dinheiro, pelo meu 14º salário, ou 13º. Amém? Para dizer que eu sou fiel a quem? Que eu sou fiel a Deus. Da mesma forma, essa mesma forma enganosa de pensar, ainda é aplicada em relação aos dízimos. Entenda o que o pastor está falando, hein? Amém? Da mesma forma, você dá o dízimo, você vai ser o quê? Você vai ser abençoado. Ou seja, você continua nos juramentos, você continua nos sacrifícios, você continua nos rituais, você continua baseando a sua salvação em obras, amém? Mas você ainda não vive pela fé. Por quê, pastor? Mas dar o dízimo não é uma questão de fé? Não. Porque Jesus já deu um novo ensinamento. Jesus já deu um novo ensinamento. A igreja que está em Cristo Jesus, ela tem uma credibilidade com Deus que vocês não imaginam. A credibilidade de um cristão diante de Deus é maior do que qualquer credibilidade que você possa imaginar. Amém? Você não precisa jurar. Jesus eliminou os juramentos. Isso está escrito no Evangelho? Que nós não precisamos jurar mais? Está ou não está, irmãos? Sim, porque o pastor está falando, ou sim, porque você sabe? Jesus falou que eu não preciso jurar mais. Jesus disse que eu não devo jurar. Jesus disse que eu não devo basear a minha relação com Deus em sacrifícios. E ele contestou isso, irmãos, porque os fariseus disseram
que o sacrifício era maior do que o altar. Que o ouro era maior do que o altar. O ouro do templo era maior do que o templo e era maior do que o altar. Amém? Eles começaram a especializar certos tipos de relacionamentos com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, ele chamou a atenção dos fariseus em relação a essas afirmações mentirosas, a esse raciocínio desonesto e falso em relação aos votos. Tem gente que faz o voto, irmãos, e acha que está certo com quem? Mas Jesus disse que não. Jesus disse que não. Tem gente que jura por Deus e acha que está sendo sincero com quem? Mas Jesus disse que não. Jesus disse que não. Amém? Hoje nós temos o neopentecostalismo, que são essas igrejas novas. Essas igrejas que ficam baseadas em ofertas. Essas igrejas que ficam baseadas em ofertas especiais, envelopes especiais, enfatizam o dízimo. Se você não der o dízimo, você está roubando a quem? Você está roubando a Deus. Essas igrejas que falam muito, pastor, campanha. Amém? Elas estabelecem, igreja, um período que se transforma numa regra para que a igreja mostre fidelidade a quem? Fidelidade a Deus. Amém? Os rabinos viram que o povo gostava, que o povo era inclinado a votos, e eles começaram a usar isso e a regularizar isso. Da mesma forma, a gente vivencia isso nos nossos dias. Os pastores sabem que vocês gostam de votos. Os pastores sabem que vocês gostam de sacrifício. E eles começaram a trabalhar em cima de votos e sacrifícios em campanhas. Campanhas de dinheiro. Mas Jesus mostra, irmãos, que isso é um mal. Isso é um mal. Jesus mostra que isso tira você do caminho de um relacionamento saudável e espiritual com quem? Com Deus. Por quê? Porque você enfatiza e valoriza muito aquilo que você vai apresentar no altar. Hipoteticamente, o que o pastor está falando. Amém? Porque isso aqui não é altar. Isso aqui é um tablado, é um lugar onde o pastor se coloca numa posição para pregar a palavra. Tem gente que faz desse lugar de madeira aqui e coloca a fé em cima desse lugar aqui. Ah, pastor, mas isso é muito complicado de entender. Mas você precisa entender para você aprender a se relacionar exatamente correto com quem? Você precisa entender o que é o altar e o que é o templo. Tem muita gente que vem na igreja e acha que o pastor diz assim: vende tudo que você tem e coloca onde? E a pessoa pensa que o altar abençoado, santificado, consagrado, é o altar onde os homens que se dizem de Deus se colocam. Vocês estão entendendo? Digam amém. A pessoa é enganada. A pessoa é enganada com esse tipo de afirmação. E Jesus viu esse esquema praticado pelos fariseus, irmãos, e denunciou isso severamente. Amém? Jesus, ele mostra que todo voto tem que ser o quê, pastor? Com sentimento interior. Amém? Tudo tem que começar aonde? Tudo tem que começar aonde? Olha para mim. Tudo tem que começar com um coração puro com quem? Foi o que eu falei no início da reunião. Pastor, primeiramente o meu coração tem que estar puro com quem? Eu tenho que buscar a Deus de todo o quê? Eu tenho que adorá-lo de todo o quê? Eu tenho que amá-lo de todo o quê? Foi a ordem que Jesus deixou.
A ordem que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou foi essa. Amém? A ordem foi essa, irmãos. Quando nós entramos em campanhas, olhe para cá, baseados em votos estabelecidos pelos pastores, quando nós entramos em campanhas baseadas em sacrifícios de envelopes, onde você chega na igreja, tem um envelope de 1.000, tem um envelope de 500, tem um envelope de 300, tem um envelope de 200, tem um envelope de 100, tem um envelope de 50, tem o de 10 e tem até o das moedas. Glória a Deus. Quando você entra nesse tipo de coisa, você está voltando para o velho o quê? Para o Velho Testamento. Quando você vive atrás de campanhas, 7 semanas, 21 dias de Daniel, nós estamos voltando para onde? Para o método do velho o quê? Do Velho Testamento, do Velho Testamento. E geralmente, irmãos, muita gente faz o voto, mas muita gente não o quê? Não consegue o quê? Não consegue cumprir. Muita gente tenta agradar a Deus, produzir essa justiça, mostrar fidelidade através de coisas. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando, sim ou não? Porque você chega, o pastor diz, nós entramos na campanha. E tem aqui, você pode escolher um envelope de 500, tem um envelope de 1.000. O desafio maior é você entregar o seu carro. O desafio maior é você vender a sua casa e trazer para onde? Colocar aqui no altar. Lembrem-se dos apóstolos. Lembrem-se da igreja primitiva. Aí é usada a santidade da igreja primitiva, é maculada a santidade da igreja primitiva para enganar essa nova geração. Amém? Porque nós somos cristãos, irmãos. Nós não somos judeus. É isso que vocês têm que entender. Judeu é judeu, cristão é o quê? Cristão. Os judeus hoje têm que ser cristãos. Se eles continuarem sendo judeus, eles não vão ser salvos. Amém? Eles têm que ser judeus na nacionalidade, mas eles têm que ter aceitado quem? Eles têm que ter aceitado Jesus Cristo como seu Salvador. Não pensem vocês que os judeus eles vão ficar com a lei de Moisés como garantia de salvação, que eles vão ficar como aquilo será, pastor, a credencial, que eles carregam isso, alguns carregam isso até hoje. Eles se dizem fiéis à lei de quem? A lei de Moisés, o Pentateuco. Amém? Porque eles são judeus. Silêncio, por favor. Porque eles são judeus. Só que hoje todo mundo tem que se converter a quem? Todo mundo, para ser salvo, precisa aceitar quem? Jesus Cristo. Então, quando você entra no sistema de voto, de oferta especial, presta atenção, hein? Quando você faz juramento, você está voltando ao velho o quê? Ao Velho Testamento. São pessoas que estão produzindo justiça própria. São pessoas que estão se afastando do altar, quando na verdade elas são levadas a pensar que elas estão se aproximando de Deus. Não, elas estão se afastando de Deus. Vocês têm que distinguir qual é o verdadeiro altar hoje. Para você hoje fazer uma oferta, você tem que entender qual é a forma de relacionamento que é legítima com Deus. Participar da Santa Ceia baseado em quê, pastor? Não, eu estou bem, eu não estou com pecado nenhum, eu não pequei essa semana, não pequei semana passada, então eu vou participar.
Você tem que entender o relacionamento que Deus quer para que você possa se relacionar com Ele corretamente. E Jesus viu que nessa sistemática dos fariseus, em relação ao juramento, em relação ao sacrifício, Jesus viu que havia uma estupidez muito grande. Os fariseus não entendiam o verdadeiro relacionamento com Deus, e os que acompanhavam os fariseus eram estúpidos. Por que estúpido? Porque o estúpido ele não tem inteligência. Amém? São pessoas ignorantes que estão participando das coisas sem o quê? Sem saber por quê e sem saber o verdadeiro propósito. Não é que o pastor quer ofender ninguém. Jesus viu isso nos fariseus e chamou os fariseus de cegos. Jesus chamou ele de guias de cegos. Guias de cegos, e eles mesmos também foram chamados de cegos. Amém, irmãos? Mas eles eram o que na verdade, pastor? Na verdade havia uma astúcia deles. Porque eles se beneficiavam, eles se enriqueciam, irmãos, com essa ignorância daqueles convertidos que acreditavam naquela doutrina. Amém? Mas aquela doutrina já estava o quê? Ultrapassada. A mesma forma hoje é quando você é obrigado a dar o dízimo. E muitas vezes eu repito isso aqui 100 vezes e a pessoa vem, pastor, meu dízimo. Amém? Não que eu fique revoltado, mas são coisas que, para você ver como que uma ideia errada, ela cria uma raiz, e é difícil de tirar essa raiz. É difícil de fazer a pessoa enxergar a verdade. Não, eu sou fiel a Deus no dízimo, não é assim que a pessoa fala? Eu sou fiel a Deus no dízimo. Aí o pastor, sabendo que você gosta disso, ele diz, olha, se você não der o dízimo, você é ladrão. Se você não der o dízimo, o devorador vai entrar onde? Na sua casa, você vai perder o emprego, a sua geladeira vai queimar, o carro vai bater o motor. Quando você vier com problema, ele vai falar assim, primeira coisa, você está dando o dízimo? Problema é esse aí, já descobri. A sua vida está dando tudo errado porque você não deu o quê? Porque você não deu o dízimo. Mas Jesus fez o quê, pastor? Jesus descaracterizou, desmistificou isso tudo nessa passagem aqui agora. Olha o que Jesus fala no capítulo, irmãos. Mateus 23, versículo 16. Ai de vós o quê? Perderam a Bíblia? Perderam? Acha ela aí. Ai de vós. Ele falou o quê? Ai de vós. Ai de vós, por quê? Porque era triste a situação deles. Ai de vós, por quê, pastor? Ai de vós, porque o destino deles ia ser triste. Irmãos, olhem para mim, por favor. Ai de vós, porque você está andando errado. Ai de vós, porque você não tem entendimento espiritual. Ai de vós, porque você não tem discernimento espiritual. Ai de vós, por causa das suas más intenções. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus lamentou. Foi um ai de tristeza, irmãos. Jesus fica triste quando você não tem visão o quê? Espiritual. Jesus fica triste quando você não tem expressão de santidade. Jesus fica triste quando você é interesseiro. Jesus fica triste quando você chega na igreja para barganhar com Deus, para comprar bênção. Isso entristece o nosso Senhor Jesus e ao mesmo tempo ele lamenta por causa do seu destino.
Ai de vós para os fariseus, por quê, pastor? Porque eles vão responder, eles iriam responder pelo sangue daquelas almas que eles estavam enganando. Eles não entravam no reino de Deus e não deixavam ninguém o quê? Irmãos, entenda uma coisa, quando eu ensino alguma coisa errada aqui na igreja, eu estou tirando vocês da onde? Do reino de... Eu estou afastando vocês de Deus. Eu estou afastando vocês de Cristo. Todas as vezes que vocês recebem um ensinamento errado na igreja, não pensem que vai ficar barato, não. Ai de vós! Ai de vós os que ouvem, ai de vós os que teimam no ensinamento errado, ai de vós dos que gostam dos ensinamentos errados, ai de vós que criaram um sistema para si próprio, ai de vós dos que não dependem de Cristo, ai de vós que não dependem da cruz, ai de vós. É isso que Jesus está querendo dizer. Jesus falou vários ais em relação aos fariseus. Amém? Tristeza por causa do destino, tristeza por causa da cegueira. Ai de vós, aí ele disse, condutores o quê? Condutores cegos. Vocês não entendem e querem em si ensinar. A mesma coisa está acontecendo aí fora, irmão. Muita gente que não entende nada está conduzindo. Muita gente que não entende nada está liderando. Condutores o quê? Condutores cegos. É isso que Jesus queria falar. Vocês estão conduzindo um rebanho, mas o rebanho, vocês são cegos e estão afastando o rebanho da presença de quem? Da presença de Deus. Digam glória a Deus. Condutores cegos. Condutores cegos. Aí Jesus fala, pois que dizeis. Aí Jesus diz por quê? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é o quê? Esse é comprometido, devedor. Ou seja, o ouro era mais valioso do que o quê? Do que o templo. Quem está entendendo, diga amém. O ouro, ou seja, o objeto, aquilo que era visível, aquilo que deveria ser a expressão do sentimento, se tornou mais valioso do que o próprio templo. Vocês estão entendendo? Digam amém. Pastor, estou entendendo. Haviam muitos juramentos naquela época, irmãos. Jesus proibiu o juramento. E da mesma forma ele começa a enquadrar esses fariseus. Jesus começa a enquadrar esses religiosos que estavam debaixo desse ensinamento aqui. Então quer dizer que o ouro do templo vale mais do que o templo. Eles diziam assim, repetindo, pois dizeis, vocês são cegos porque vocês dizem, quem jura pelo templo, isso não é nada, nada é, isso nada é. Mas quem jurar pelo ouro do templo, esse se torna o quê? Devedor. Jesus complementa, insensatos e cegos. Pois qual é maior? O ouro do templo, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Foi a pergunta que Jesus Cristo fez. Amém, irmãos? Eles estavam querendo o quê? O sacrifício. Eles estavam querendo tudo aquilo que era apresentado pelo povo, principalmente o quê? Ouro, que ele está falando aqui, é o quê? Dinheiro. Coisas valiosas, irmãos. Para eles, o importante era o que você apresentava de mais especial, de mais valioso. Não o templo. Não o templo. Mas eu tenho que entender, pastor, que templo é esse? Não é o templo de pedra do Velho Testamento. O templo, quem é o templo hoje? Quem é o templo hoje? Jesus. Amém?
A igreja, irmãos, olha só, a igreja e Jesus se torna um todo. Nós somos a igreja. Por quê, pastor? Porque estamos em Cristo. Jesus, ele é o altar, e Jesus, ele é na mesma hora o templo. Por quê? Porque ele mesmo disse que ele era o templo. Jesus disse que o templo de pedra seria destruído e ele se levantaria em quantos dias? Em 3 dias. Os fariseus perguntaram assim: mas Senhor, esse templo foi construído em 46 anos, porque eles não estavam entendendo que o novo templo seria Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O novo templo, irmãos, seria Cristo. Pastor, mas isso é muito complicado. Mas eu vou explicar com calma, não precisa se preocupar não. Para você sair do erro, para você poder adorar a Deus com liberdade, para você ser liberto do sistema. Você ser liberto do sistema de oferta especial, você ser liberto desse carnê. O carnê que eles estão entregando na igreja, irmãos, te afasta de quem? Te afasta da verdadeira fé. Porque eles dizem que o carnê é uma atitude de quê? De fé. Se você pagar o carnê da multiplicação, da construção, o carnê da ajuda, do aluguel, pastor, isso aqui é uma questão de quê? É uma questão de fé. Mas Jesus procurou eliminar essa mentira. Jesus mostra que estava tudo errado, que era tudo fruto de uma cegueira. Insensatos e cegos, 17, lê aí. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Amém? Digam glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa época em que o povo está sendo movido por incoerência. Olha para mim agora. O povo está sendo movido por quê, pastor? Por incoerência, falta de razão. As pessoas estão sendo levadas a fazer voto. As pessoas estão sendo levadas a entrar em campanha, a fazer juramento. Amém? Mas eu pergunto, e a espiritualidade? É voto voltado para quê e para quem? Qual é a substância da espiritualidade desse voto? E para começar, Jesus proibiu o juramento. Vocês não vão jurar mais. Vocês não vão jurar pelo altar. Vocês não vão jurar por Deus. Vocês não vão jurar por Jerusalém. Vocês não vão jurar pelo céu. Vocês não vão jurar pela terra. Mas vocês vão ter que ter o quê? Palavra. E que a vossa palavra seja o quê? Sim, sim. Sim, sim e o quê? Sim, sim e não? Sim, sim, não, não, pastor. A nossa palavra tem que ser sim, sim e não? E não, não. Nós não precisamos mais fazer votos, irmãos. Não precisamos fazer votos, por quê, pastor? Porque recebemos o crédito de Jesus. Eu não preciso me obrigar com pastor nem com igreja. Tudo que eu fizer vai ser de coração, vai ser espontâneo. Vai ser de uma forma generosa. Mas não porque eu estou interessado em alguma coisa. O voto, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que eu quero dizer que a oferta especial, ela sempre coloca você num desejo por uma segunda intenção. Você está fazendo aquilo interessado em alguma coisa. Sempre o propósito tem um objetivo, mas o objetivo não é espiritual. Os homens estavam acostumados a fazer juramento. Olha, eu juro por isso. Eu juro por Deus que eu cumpro essa palavra. Irmãos, todo mundo que chega jurando é porque a palavra dele não vale o quê? Não vale nada. É isso que Jesus estava ensinando. Se eu precisar empenhar alguma coisa para mostrar para Deus a minha fé, é porque a minha fé não vale o quê?
não vale nada. Ela não vale nada. Pastor, minha fé não vale nada, por quê? Porque eu tenho que vender a minha casa. Se eu tenho que vender a minha casa para provar a minha fé para Deus, se eu tenho que provar a minha fé para Deus, é porque a minha fé não vale o quê? Ela vale a minha casa. Está entendendo, irmão? Ela vale a minha casa, ela vale o meu carro, ela vale o meu 13º, porque o pastor fala, não, 13º você vai trazer para a igreja. É o voto que você tem que fazer de fé. Vocês estão entendendo, irmãos? E era isso que estava acontecendo aqui. Eles estavam valorizando o que, pastor? Valorizando o voto, valorizando o sacrifício. E Jesus, ele vai mais longe. Não jure por nada, não jure por Deus, não jure pelo templo, porque você coloca uma coisa verdadeira em jogo. Quando eu juro por Deus, eu coloco a grandeza de Deus, a veracidade de Deus em jogo, irmãos. Amém? Jesus, ele quer cada um de nós sujeitos a Deus. Mas que isso seja de quê? Olha para cá, irmãos. Jesus quer que você seja sincero. Jesus não quer que você se envolva, se embarace com nada, se obrigue com nada. Mas antes que o seu coração seja o quê? Sincero. Não é usar o nome de Deus para testemunhar engano. E Jesus taxou eles de cegos. Jesus viu que havia falta de espiritualidade. Porque Deus, ele olha o coração. Pastor, por que isso? O que Jesus queria que nós entendêssemos? Deus, ele examina o quê? Não adianta eu dar o meu tudo, porque primeiro ele vai examinar o quê? A motivação. E a motivação que os fariseus instigavam, irmãos, que eles propunham, eram as piores. Qual é a motivação do tudo hoje? Que você vai ter sucesso, que você vai prosperar, que você vai conseguir o que você quer, que você vai ser abençoado poderosamente, mas sempre levando para o lado material. Mas não se fala de salvação, não se fala de vida eterna, não se fala de perdão, não se fala de reino de Deus. Você só faz os votos com propósitos desviados da verdade. É isso que eu quero que você entenda. Quando você entra num propósito, 99,9% vão ser propósitos desviados da verdade. Quando você entra num propósito onde tem dinheiro no meio, pode ter certeza que a finalidade não é boa. Tem astúcia, tem engano, tem segundas intenções. E foi isso que Jesus falou, vocês são loucos. Vocês são insensatos, vocês são insensíveis à vontade do Pai que está no céu. Vocês estão estabelecendo que as pessoas valorizem mais as coisas do que o próprio altar. Quem está entendendo, diga amém. Por quê, pastor? Porque as ofertas, os sacrifícios eram especializados. O sacrifício para eles era maior do que o altar. Amém? Só vai ser abençoado quem fizer o quê? O sacrifício. O resto que não pode fazer, então, perdeu a salvação? É assim, irmãos? Quem não pôde dar nada, perdeu a salvação? Quem não pôde dar o dízimo, perdeu a salvação? Eu quero que vocês entendam, pastor, eu preciso ficar preso a um ritual? O ritual se tornou maldição? Se tornou, por quê? Porque eu estou insistindo em não me libertar dele. Porque Cristo vem para me libertar dessas coisas e eu continuo preso na obrigação. Eu aceito a obrigação, eu continuo aceitando a obrigação, e foi justamente o que estava acontecendo aqui. Repetindo o versículo 16, irmãos. Segunda parte. Qualquer que jurar pelo templo, isso nada o quê? Versículo 16. Leia a Bíblia aí, irmão, por favor. Qualquer que jurar pelo templo, isso nada? Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é o quê? Esse é devedor. Ou seja, eu não tenho comprometimento com o templo,
mas eu tenho comprometimento com aquilo que eu dou. Aquilo que eu dou me compromete, aquilo que eu prometo me compromete, mas a minha relação com o templo eu não tenho compromisso. Jesus vai e diz para eles, insensatos cegos, 17, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Digam glória a Deus. Ou seja, pastor, então quer dizer que eles estão especializando mais a oferta, amém? A oferta era mais intensa, tinha mais intensidade do que o próprio templo. Mas Jesus, ele ensina justamente o contrário. Cristo era contra isso. A oferta tinha mais valor, olha para mim, irmãos. A oferta tem mais valor para esses cegos. O dízimo tem mais valor para esses cegos do que o próprio altar. Amém? Quem é o altar que o pastor falou? Quem é o altar, irmãos? O altar se chama Jesus. Quem é o templo, irmãos? Jesus. Jesus é o templo, Jesus é o altar. O próprio Jesus disse que ele era o templo. O próprio Jesus disse que depois que ele foi crucificado e ressuscitou, ele se tornou o quê? O templo. Essa oferta era apresentada no altar para que eles tivessem uma experiência com quem? Com Deus. Hoje a igreja, quando quer ter uma experiência com Deus, ela tem experiência por dinheiro? Só para você entender o que eu estou falando, é por dinheiro que você se relaciona com Deus? Como que você encontra Deus? Você só encontra Deus através de quem? Ele disse o quê? Ninguém vem ao Pai senão por... Acabou o valor das ofertas, acabou o valor dos dízimos, acabou o valor da oferta especial, acabou o valor do envelope. Quem se envolver com isso está trazendo maldição para si mesmo. Amém? Você está trazendo maldição para você mesmo. Você está desagradando a quem? Você está desagradando a Deus. Você está desagradando a Deus. Esta era a estupidez. Esse era o raciocínio, irmãos, por detrás da regulamentação do voto. A regulamentação do voto deles foi o seguinte: o ouro é mais importante do que o templo. O ouro compromete mais do que o templo. É a mesma coisa eu disser a vocês que o dízimo, ele é mais importante do que a sua fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é a fé no verdadeiro templo. A fé em Jesus Cristo é a fé que salva. A fé em Jesus Cristo é a fé que cura. A entrega de coração a Cristo, a entrega da sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Cristo, é a melhor oferta que Deus quer hoje. O resto, pastor, só pode ser purificado através desse pensamento. Mas quando você vai para uma igreja neopentecostal, que tem campanhas de dinheiro, principalmente quando ela pede tudo, ela está cega, conduzindo cegos que aceitam esse tipo de coisa. Amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? Pastor, mas hoje é Santa Ceia, eu só podia pregar amor. Eu estou pregando o amor a Deus. Eu estou pregando um amor sincero a Jesus Cristo. Eu estou pregando uma relação pura com Jesus, não baseada em dinheiro. O próprio Deus disse no Velho Testamento que Ele nunca se relacionou com ninguém através de holocaustos. Amém? Pastor, holocausto, não. Deus queria obediência, Ele falou isso. Ele mandou Samuel falar isso com Saul. O que adianta as gorduras dos carneiros? O que adianta os holocaustos? É mais importante o que? Obedecer do que o quê? Do que sacrificar. Essa era a visão já desde o Antigo Testamento, mas a gente não enxerga. Por quê, pastor? Porque são casos específicos. A regra era o quê?
cumpra o voto. Eclesiastes fala isso, cumpra o seu voto, não tome o nome do Senhor em vão, não jurareis falso pelo nome do Senhor, mas porque senão você vai profanar o nome de Deus. Quando você fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando sua alma com obrigação, não violará sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. As pessoas no Antigo Testamento, irmão, se relacionavam com Deus verdadeiramente através de votos. Mas só que hoje nós temos uma expressão espiritual em Cristo Jesus. Não se relaciona mais com Deus por dinheiro, não se relaciona mais com Deus com votos, não se relaciona mais com Deus com ofertas especiais. Nós nos relacionamos com Deus por intermédio de quem? Do nosso Senhor o quê? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é maior? E Jesus pergunta no 19. Vamos no 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Ou seja, o juramento pelo altar não tinha valor. Mas um juramento, um comprometimento com a oferta, isso sim era um compromisso de verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque dessa forma, irmãos, o lucro aumentava. O povo se relacionava com Deus por aquilo que tinham aonde? Que tinham no bolso. Pelo patrimônio. Isso está acontecendo hoje? Sim ou não? Está acontecendo hoje sim. Não aqui na nossa igreja. Mas está acontecendo isso em todos os lugares por onde você passa. Na maioria dos lugares por onde você passa, você vale por aquilo que você tem, por aquilo que você oferta. E Jesus colocou isso aqui, Jesus denunciou isso aqui. Amém? Jesus denunciou. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aí ele diz assim, insensatos e cegos, novamente no 19. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Eu pergunto, irmãos, na linguagem atualizada, quem é maior, Cristo ou o dízimo? Vocês estão entendendo? E por que tem tanta gente aprisionada pelo dízimo? Por que tem tanta gente que fica encucada quando recebe o pagamento e não, pastor, tem que tirar o dízimo porque senão eu vou ser chamado de ladrão na igreja? Porque você está sendo guiado por um cego. Essa relação não pode ser por uma obrigação material, mas tem que ser por um coração o quê? Sim, sincero e puro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, pastor, mas eu só me relaciono pelo voto. Você vai para o inferno, irmã. Eu só me relaciono pelo dízimo. A nossa igreja, se não der o dízimo, está excomungado. Quando não dá o dízimo, o pastor pega e chama você no cantinho, irmão, esse mês você não deu o dízimo. Aí você vai dizer, pastor, esse mês apertou. Irmão, ó o diabo, hein? Olha como é que ele olha, olha o olho do rato, ó o diabo, hein? Irmão, você não deu não? Olha o diabo. Olha o devorador, hein, irmã? A senhora tirou o dízimo do salgado? Olha o devorador. Olha o devorador, hein? A pessoa fica ali, ó, na tensão. Ela substitui o mais importante pelo que não vale o quê? Pelo que não vale nada. Substitui o relacionamento de espírito, de alma, pelo dinheiro. Mas isso é uma regulamentação dos fariseus. Isso é uma regulamentação dos religiosos. Nós vemos isso praticado pelo neopentecostalismo. Pastor, mas quais são as igrejas neopentecostais? Eu não posso falar. Procure saber o que é neopentecostalismo. Entra no YouTube, vai lá e coloca assim no Google, ó, neopentecostalismo.
e entenda quem são os neopentecostais. Esses são os verdadeiros cegos. Esses são os verdadeiros, irmãos, fariseus que regulamentam o dízimo, ofertas especiais, para que seja pautada a sua relação com quem? Com Deus, por essas coisas. Jesus vai e diz a eles assim, ó, insensatos e cegos, pois qual é maior? A oferta, versículo 19, ou o altar que santifica a oferta? Diga glória a Deus. Amém? Pastor, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Irmãos, eu repito, Cristo é o nosso altar, Cristo é o nosso templo. Nada pode ser mais importante do que Jesus. Jesus é o nosso santuário. Você não se encontra com Deus por oferta especial, você não se encontra com Deus por envelope, você não se encontra com Deus quando você vende o seu carro e dá na igreja, você não se encontra com Deus quando você vende a sua casa, mas você se encontra com Deus através de Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso altar para o nosso encontro com quem? Com Deus. Jesus é o nosso templo para o nosso encontro com quem? Com Deus. Porque em Cristo está a plenitude de Deus. Em Cristo se encontra a plenitude de Deus. Jesus e Deus são um só. Quem vem para a igreja por causa de sensações, quem vem para a igreja atrás de experiências e não de doutrina, pode sair enganado, pode sair emocionado, pode sair fascinado com língua estranha, pode sair fascinado com adivinhação, mas isso não é de quem? Isso não é de Deus, irmãos. Isso não é de Deus, isso é cegueira. Isso é insensatez, insensatos e cegos. Jesus disse isso novamente, insensatos e cegos. Amém? Eles criavam os propósitos, irmãos. Eles criavam os propósitos. Pastor, como é que era o negócio? Eles usavam o altar, eles usavam o templo como meio de validar alguma coisa. E é isso que eles falam. Coloca a sua oferta onde? Pega o seu tudo e coloca onde? Traga o seu dízimo para o templo. Aí você vai para o templo de Salomão, ou vai para o templo da Beira Rio, ou vai para o templo do pastor fulano de tal, quando na verdade o templo é Cristo. Nós nos reunimos aqui em nome de quem? Em nome de Jesus. Nós nos reunimos aqui para louvar a Deus por Cristo, para agradecer a Deus pela nossa salvação. Nós nos reunimos aqui para agradecer a Deus porque Ele perdoou os nossos pecados. Jesus, Ele é o altar, Jesus é o templo. Como que algo pode ser maior do que Jesus? Como que eu posso entrar em propósito especial, pastor? Minha fé, será que ela vale tão pouco? Será que a minha fé, ela é validada por dinheiro? Esse é o pensamento. E era o que eles estavam querendo fazer, e é o que os pastores, apóstolos falsos fazem hoje, bispos fazem hoje. Só que essas pessoas se afastam de quem? Se afastam de Deus. Elas pensam que elas estão, não, pastor, o senhor tem que pedir o dízimo. Muitos irmãos já falam, pastor, mas como é que pode? Não vai ter jeito. Irmão, tudo é feito por quê? De todo o quê? Se você tiver de ofertar ou dizimar como queira, mas vai ter que ser de quê? Eu não vou ameaçar ninguém, eu não vou dizer que é devorador, eu nem uso o dízimo no envelope, por quê? Porque o dízimo é coisa da lei. Ah, mas tem gente que usa. A maioria usa, porque dízimo obriga. Dízimo obriga. Mas a relação, Cristo falou, vocês não precisam jurar. Se ensina ou não de vocês já é suficiente. Jesus deixa bem claro aqui que o templo e o altar são maiores. O geral não pode ser menor do que aquilo que é uma expressão. Amém? Pastor, Jesus é o altar, Jesus é o templo.
Eu me encontro com Deus através de Jesus. Só em Cristo eu posso oferecer uma oferta agradável a quem? Só em Cristo. Só em Cristo nós podemos oferecer uma oferta agradável a Deus. A igreja, ela se torna casa espiritual, por quê? Porque ela está em quem? Em Cristo. Isso aqui só pode ser uma casa espiritual se ela estiver em Cristo. Se for lugar de adivinhação, não é casa espiritual. Se for lugar de barganha, não é casa espiritual. Casa espiritual porque prega o evangelho. Casa espiritual porque nos aproximamos de Deus através da palavra, através do evangelho, através da verdade. Glória a Deus. Nós somos casa espiritual, por quê, pastor? Porque estamos buscando o evangelho. Nós somos habitação de Deus, sim, porque estamos em Cristo. Somos habitação de Deus aqui na terra. Somos pedras vivas, sim. Somos sacerdotes, sim. Entramos na presença de Deus, sim. Mas em Cristo Jesus. Quais são os sacrifícios agradáveis a Deus, pastor? Adoração. Adorar a Deus em espírito e em o quê? Em verdade. Adorar a Deus com santidade. Adorar a Deus com verdade. Amém? Pastor, qual é o outro sacrifício? Louvor. Louvor com graças a Deus pelo nosso Senhor o quê? Jesus. Qual é o outro, pastor? Sacrifício agradável a Deus. Beneficência. Praticar bondade. Praticar o quê? Bondade. Compartilhar o que você tem com quem não o quê? Com quem não tem. Sacrifício agradável a Deus. Pastor, eu estou ajudando uma pessoa que está com fome. Eu estou ajudando uma pessoa que está nua. Eu doei roupa. Eu doei comida. Eu visitei um doente. Mas tem doente que você não vai visitar. Amém. Pastor, eu não visitei o doente. Mas você tem que ir, porque isso é agradável a quem? Isso é agradável a Deus, irmão. Ajudar as pessoas, isso é agradável a quem? Isso é agradável. Não, mas eu vou dar o meu tudo esse ano, porque eu quero sucesso. Isso te afasta de quem? Pastor, não vai ter o envelope da independência? Não vai ter o envelope da proclamação da República? Está chegando dia 15. É isso que o povo gosta. É essa insensatez que nós temos visto, uma multidão de cegos sendo guiados por cegos. E Jesus falou isso aqui, insensatos e cegos. Cuidado, irmãos, para nós não nos tornarmos esses cegos. Digam glória a Deus. E qual a outra oferta agradável a Deus, pastor? Evangelizar. Servir a Deus pregando o evangelho. Irmãos, quando eu coloco a minha fé no dinheiro, quando eu coloco a minha fé numa oferta que ela vai me trazer um benefício, quando eu entro na campanha dos 21, dos 7 dias, dos 40 dias, eu estou produzindo justiça o quê? Própria. Eu mesmo estou produzindo a minha o quê? A minha própria o quê? Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Porque eu estou fazendo voto, eu estou ofertando, eu estou entrando em propósito, mas tudo sem santidade. E isso não vai valer de quê? Não vai valer de nada. Entenda uma coisa, o cristão fiel, o cristão honesto, esse sim é um templo vivo. Esse sim é um sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Porque tudo que ele se faz se torna puro. Por quê, pastor? Porque ele é honesto, porque ele é fiel. Então ele não precisa fazer voto nenhum. Ele já é o próprio voto, ele já é o próprio sacrifício. Quando o seu coração é puro, irmão, a sua integridade é pura, você não precisa separar nada de forma especial, porque você já é especial para quem? Quem está entendendo disso, diga glória a Deus. Então uma coisa para a gente encerrar, sejam sempre sinceros. Sejam sempre honestos de forma absoluta. Pastor, eu tenho que ser honesto com quem? Falem a verdade, confessem os seus pecados se pecarem.
Ah, não, pastor, não posso falar isso não, porque isso aí, eu não admito que eu pequei. Então você está errado. Admita. Fale a verdade. Fale aquilo que é direito. Senão o propósito vai ser diabólico, irmãos. Deus, Ele quer honestidade. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer sinceridade. Mas Deus não quer hipocrisia, fingimento. Você não precisa jurar. Você não precisa fazer voto. Mas antes de tudo, tem um coração o quê? Puro. Antes de tudo, tem um coração o quê, irmã? Puro. Um coração puro. Um coração honesto. Procure se identificar com Deus, santidade. E você vai se tornar um sacrifício puro, santo e agradável a quem? Santo e agradável a Deus. Pastor, sem distinção. Sem distinção. Não coloque o dízimo em primeiro lugar. Amém? Não fica entrando em propósito em primeiro lugar. Não precisa dar palavra. Todo mundo que pede uma garantia sua, olha para mim, irmãos. Quando você vai no banco, vou dar um exemplo simples. Pagar um dinheiro emprestado, o banco pede o que a você? Sabe por que ele pede a garantia? Porque a sua palavra não vale para ele. Sua palavra não vale para ele. Quando você oferece um sacrifício para Deus hoje, é porque a sua fé não vale para quem? Não vale para Deus. Quem está entendendo isso? Estão entendendo mesmo ou está dizendo que entendeu para poder se livrar de mim? Falar que entendi para me livrar desse homem que está confundindo minha cabeça toda. Eu quero dizer, irmãos, para fechar, que o coração puro e sincero, ele sempre vai estar bem intencionado em relação a Deus. Ninguém precisa empenhar nada, nem a palavra, mas basta dizer sim e o quê? Sim ou não. Para Deus é sim ou, mas seja sincero. Pecou? Sim. Por quê, pastor? Porque Deus ele já sabe. Não adianta mentir para ele. Não adianta vir com segundas intenções, porque ele já o quê? Ele já sabe. Tito fala na palavra dele: todas as coisas são puras para os puros. A palavra diz que o marido descrente é santificado pela mulher. Amém? É santificado pela mulher que é fiel a Deus. Amém? Todas as coisas são puras para os puros. Eu pergunto, como que vocês estão por dentro? Porque Jesus tem autoridade para examinar cada coração. Quem está bem por dentro, eu digo assim, sendo sincero, se entregou de todo o coração para Jesus, se converteu, está na dependência de Cristo, fique de pé e vamos participar da mesa do Senhor. Rapidinho, irmão, distribui aí.